Juca Marques e esse é o Minuto do Turf. O nosso recente quadro Grandes Fenômenos, que começou há poucos dias, não sei quando vão a hora os programas, mas enfim, com o World Away, teve muito boa repercussão. Então, aproveitando o fato de que nós estamos em épocas de Brexit, aproveitando o fato de que a Inglaterra é o berço do puro sangue inglês e que eu estou com a farda da Inglaterra aqui, eu vou fazer mais 3 quadros na sequência, rapidinho, sobre 3 grandes corredoras, 3 fenômenos do turf mundial que fizeram história na Inglaterra há muito tempo atrás. Já disse no programa anterior que nesse quadro a gente vai procurar focar em animais menos conhecidos e menos recentes, porque, como eu disse anteriormente, falar do Galileu, do Baobab ou dos secretários, vocês sabem tão bem, ou melhor que eu. Muito bem. A potranca que nós vamos focalizar primeiro, hoje nasceu em 1899 e chamava-se Sceptre, com S mudo. Ela teve um pouco de azar, digamos assim, porque o seu proprietário chamava-se Hugh Lupus, depois eu vou chegar nesse nome, você vai ouvir falar nesse nome ainda, morreu pouco antes dela estar em época de ser leiloada. E o seu filho, talvez por não ser muito do ramo, resolveu colocá-la em leilão e ela foi comprada por um malandrão da época, um sujeito, um jogador, enfim, um bom vivant, que nessa ocasião estava com dinheiro, pagou por ela em 1901, portanto, 20 mil guinéus, que era muito dinheiro há 120 anos atrás, mas muito dinheiro mesmo. Bem, a Sceptre já ganhou as 2 primeiras que correu, já pintou uma potranca muito boa, mas ela conseguiu um feito que até hoje não foi igualado. A Tríplice Coroa na Inglaterra, as Tríplices Coroas são compostas da primeira e da segunda prova para machos e fêmeas, ou seja, os 1000 guinéus para as fêmeas, os 2000 guinéus para os machos. O Derby e o Oaks, que ao contrário do Brasil são corridos na mesma distância, 2.400 metros. Também, diferentemente dos nossos, o Diana, que para nós é o Oaks, é corrido no mesmo dia do Derby. E na Inglaterra, pelo menos nessa época, o Diana era corrido depois do Derby. Então se corria os 2000 guinéus, que seria a primeira prova da coroa, num dia. 2 dias depois se corria os 1000 guinéus, que é a primeira prova da coroa das potrancas. E na semana do Derby se corria o Derby e depois o Oaks. Bem, a Sceptre ganhou os 2000 guinéus para cima dos machos em tempo recorde na milha. E 2 dias depois ganhou os 1000 guinéus, que seria a primeira prova da coroa para as fêmeas, em tempo recorde da prova. No Derby, ela teve um problema físico, e além dela ter um problema físico, esqueci de falar no começo, ela teve também o azar de cair na mão de um treinador de má qualidade e de um jockey totalmente fora da casinha. Isso também prejudicou bastante a campanha dela e por essa razão ela fracassou no Derby, além do problema físico que ela teve na mão esquerda ou direita, não me lembro mais. Muito bem. Depois disso, ela ficou em preparação para correr o Saint-Léger, porque, ao contrário também do Brasil, a última prova da Tríplice Coroa na Inglaterra é o Saint-Léger, que é tanto para machos quanto para fêmeas. Não existe uma terceira prova da coroa para as fêmeas, como temos no Brasil. A terceira prova é para os dois. Então, para uma fêmea ser tríplice coroada, ela tem que ganhar os 1000 guinéus, que seria a primeira prova da coroa, o Oaks, que seria o Diana nosso, e o Saint-Léger para cima dos machos, o que, convenhamos, é um feito dos mais difíceis. Bom, a Sceptre teve aproximadamente 1 mês e meio de preparação após o Derby e antes do Saint-Léger, e nesse 1 mês e meio ela correu mais 5 vezes. Sendo que antes dela correr o Saint-Léger, ela trabalhou 2.400 metros num dia, trabalhou 1 milha no outro dia e ganhou o Saint-Léger para cima dos machos. E pasmem, 2 dias depois do Saint-Léger, ela correu outro clássico, na época, como eu já disse, não existiam provas de grupo, como nós temos hoje em dia, correu outro clássico e fez segundo, dando 7 ou 8 quilos para o cavalo que ganhou. Em resumo, a Sceptre correu as 5 provas da Tríplice Coroa, são os Classics que eles chamam na Inglaterra, são as provas da Tríplice Coroa macho e fêmea, e ganhou 4 delas. E se não tem o problema físico, e se tem um jockey melhor, um treinador melhor, poderia ter ganho as 5. É um feito absolutamente notável. Ela depois disso foi vendida por um nobre inglês, aí mudou de treinador, foi um treinador de alto padrão, deu uma parada, arrumou. No meio dessa história toda ela fez outras corridas loucas, corria 2 dias a fio, enfim, dando peso para todo mundo, mas aí esse minuto do turf já está em 4 minutos, vai para meia hora. O fato é que esse novo proprietário ajeitou a égua, arrumou, deu um descanso para ela e ela reapareceu no Grande Prêmio Jockey Club, que seria um grupo 1 hoje em dia, enfrentando nada menos do que o Roxanne, tríplice coroada inglesa, então com 3 anos. Ela já estava com 4 ou 5. Deu peso para ele e ganhou do tríplice coroada inglês. Roxanne foi uma lenda do turf inglês. Então vejam que égua extraordinária. Depois ela foi para a reprodução
finalmente, né? E também se provou muito boa. Inclusive, de 1919 a 1925, portanto, nesse interregno aí de 6 anos, 4 descendentes da Sceptre fizeram segundo no Derby de Epsom. Vejam que coisa interessante. Então, fica aí a história da Sceptre e imaginemos o que teria sido dessa maravilhosa potranca se ela tivesse tido um proprietário melhor, um treinador e um jockey melhor. Ah, falando em proprietário, eu vou voltar ao que eu falei no início. Hugh Lupus, que era o proprietário dela, é o primeiro duque de Westminster. Ele era considerado na época o homem mais rico da Inglaterra. E quem lembrou de alguma coisa do Hugh Lupus é por causa do cavalo Ritten. Vocês devem estar lembrados do Ritten. Ritten foi um verdadeiro chefe de raça no Uruguai nos anos 70, final dos anos 70, e depois veio para o Brasil e também teve uma carreira de muito sucesso como pai, como avô, etc. O Ritten era filho do Heatherset, que foi um cavalo de grupo 1 na Inglaterra, que por sua vez era filho do Hugh Lupus, um filho de Jebel, também clássico, também ganhador de grupo 1, e cujo nome foi dado em homenagem ao primeiro duque de Westminster, que era o criador da Sceptre. Essa é a primeira história. Daqui a pouco tem mais 2. Até já!